Novos segredos nos serão revelados com a parte 1 da história do clã Nosferatu. E a ideia aqui é chegar lá no Nosferatu Zelius que você conheceu no vídeo dos Tizimice. Se não assistiu, dá uma corrida rápida lá. Quem duvida que o abraço, aquilo que te transforma em um vampiro, é uma maldição, é só olhar para os Nosferatu. Os Nosferatu são seres distorcidos fisicamente, horrendos e por isso se escondem nas sombras e são motivo muitas vezes de ira e de escárnio dos outros vampiros. A condição de um Nosferatu é solitária e alienante. Mas eles superaram isso, se tornando espiões e garantindo uma enorme rede de informação. Eles são guardiões de segredos. E nossa história começa com o caçador Absimiliard, o antediluviano fundador dos Nictuco. Absimiliard é cria de Zilá, que por sua vez é cria de Caim, e provavelmente foi o amor de Caim. Ela, uma vez caçando, encontrou um outro caçador, que se tornou caça, Absimiliard. E durante o conflito, ela acabou fazendo uma pequena marca no rosto do vaidoso caçador Absimiliard. E como eu disse, ele era muito vaidoso. Ele provavelmente foi o homem mais bonito de seu tempo. E a sua vaidade foi tanta que a pequena marca que Zilá fez em seu rosto causou nele uma obsessão gigantesca e um ódio monstruoso à sua senhora. E talvez ele tenha sido o responsável por iniciar o massacre que fez os 13 netos de Caim matarem os 3 filhos de Caim, Zilá, Irad e Enoque. E o massacre da segunda geração de Caim, lá na primeira cidade, fez com que Caim amaldiçoasse cada um de seus netos. E para Absimiliard, ele deu a maldição de uma aparência hedionda. Aparência hedionda essa que iria passar para todos os seus filhos, toda a sua linhagem. Mas eu disse que Absimiliard é o fundador dos Nictuco, mas não seria dos Nosferatu? Os filhos de Absimiliard, os camaradas de 4ª geração, todo mundo ficou com ele. Menos uma que a gente vai conhecer como matriarca. Ela fugiu dele e conseguiu se afastar o máximo que pôde da primeira cidade. E ela é que vai ser o responsável pela criação dos Nosferatu. Ela é chamada de a matriarca. E os irmãos da matriarca, as outras crias de Absimiliard, são os Nictuco, que ele passou a usar para caçar os Nosferatu, eliminar todos como uma enorme oferenda para Caim, para que ele pudesse pedir o seu perdão. Os Nosferatu, então, não se esconderiam por conta de sua aparência horrenda, mas sim dos Nictuco. E tudo isso por conta do ódio que Absimiliard tinha de Zilá, por conta da pequena marca que ela havia feito em seu rosto. Dizem que Absimiliard foi o responsável pela criação da disciplina ofuscação, se esconder, tomar a face de outras pessoas para que ele pudesse esconder essa marca que Zilá havia feito nele. E outros vão dizer que a ofuscação veio na verdade de Zilá e todos os filhos de Zilá tinham ofuscação. E a ofuscação na verdade foi criada lá por Caim, quando Caim estava com Lilith. Então vamos pontuar algumas coisas aqui. Absimiliard abraçou diversos caçadores que vão ser os Nictuco, originalmente para auxiliá-los na destruição de Zilá. Nosferatu é o nome que Zilá dá para Absimiliard. A ideia de criar os Nictuco, um grupo de caçadores poderosíssimo que o servisse fielmente através de um laço de sangue, veio da observação do antediluviano Tizimice, a qual Absimiliard sentia certa inveja, porque o Tizimice era um caçador superior a ele. Era tudo que, na verdade, ele mesmo queria ser enquanto caçador.
É dito que provavelmente Abyssiliad utilizou-se da ofuscação para garantir a destruição da segunda geração. Ele primeiro engana Caim utilizando a ofuscação para parecer que foi atacado por uma criatura superpoderosa, fazendo com que Caim vá caçar essa criatura fora da primeira cidade. Depois ele vai utilizar a ofuscação para fingir para seus irmãos que foi atacado pela terceira geração. E ele faz com que os seus filhos, os Niktuku, também utilizem a ofuscação para enganar os seus irmãos e fingir que os 3 estavam atacando os 13 para os 13 eliminarem finalmente os 3. Todos os Niktuku possuem laço de sangue com Abyssiliad, mas a gente não sabe exatamente o porquê a matriarca não tinha. Porque ela conseguiu escapar e fugir. Se ela quebrou esse laço de sangue, se o Abyssiliad não fez esse laço de sangue nela por algum motivo, de repente apaixonado, mas tem uma história que ele é apaixonado, na verdade, por Arikel. Sim, a antediluviano toreador, mas isso é para outra história. E por não ter laço de sangue com o Abyssiliad, as crias Nosferatu são feias, mas não tão hediondas quanto a quarta geração, quanto os Niktuku, que têm o laço de sangue com o Abyssiliad. Mas existe uma outra teoria que diz que a maldição dos Nosferatu, na verdade, foi imposta pelo antediluviano Tzimice. Talvez, durante o ataque da terceira geração à segunda geração, o antediluviano Tzimice provavelmente não participou desse ataque. Na verdade, ele protegeu Enoque, o seu senhor. Seja lá por qual motivo. Se era laço de sangue, se ele gostava muito do Enoque, não sei. Mas ele provavelmente protegeu Enoque e durante essa proteção ele lançou a maldição em Abyssiliad. E que essa maldição acabou pegando nas cria todinha de tão forte que era. E aí, a Abyssiliad provavelmente tem um ódio muito grande do antediluviano Tzimice. O que nos leva a Zélios, o Nosferatu que a gente conheceu lá no vídeo dos Tzimice, que ajudou a frear o poder de um aliado poderosíssimo dos Tzimice. E se você tem acompanhado os nossos vídeos por aqui, sabe que eu estou falando de Kupala. Zélios é um arquiteto que também estudou a geomancia, uma espécie de magia linear que acaba averiguando as linhas de energia que cobrem o mundo. E suas construções eram interligadas através dessas energias. E em uma aventura que você pode jogar em Transylvania by Night, você fica sabendo que Zélios foi impelido a construir diversos castelos na Transilvânia que estavam prendendo uma enorme energia proveniente daquele solo. Um ser que é uma entidade que os Baali chamam de criança, um Earthbound preso na Transilvânia, que a gente chama de Kupala. E que havia sido libertada na medida do possível e tinha feito um enorme acordo com o antediluviano Tzimice. Então, Zélios estaria sendo manipulado para construir aqueles castelos com geomancia que prenderiam Kupala no solo da Transilvânia por Abyssiliad. E sim, provavelmente Abyssiliad estava ali no leste europeu, onde ele entrou em torpor após uma longa batalha com uma possível cria sua, que não estava sob laço de sangue, a Baba Yaga, que domina todo o território da Rússia. E não, ela não é a matriarca. Ué, então a gente tem outros de quarta geração que não estavam sob controle do laço de sangue de Abyssiliad? Mas a história da Baba Yaga não é uma história que a gente vai contar hoje. Hoje a gente chegou nos Zélios e se equiparou com a história dos Nosferatu à história que já foi narrada dos Tzimice. O que será que está vindo por aí? Fica aqui conosco porque essa história vai ficar ainda mais doida. Então já comenta, curte e compartilha.